Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Antes de começar, eu quero pedir já para que você dê um like nesse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, para que esse assunto chegue a um número maior de pessoas interessadas sobre o assunto. Hoje o tema é PAC. O que é o PAC, Kelly? Então, o PAC, ele é o processamento auditivo central. Todo mundo tem PAC? Sim, todos nós temos o processamento auditivo central. O que é isso? Nós ouvimos as coisas, é a forma como a gente ouve, ela vai pelo nosso canal auditivo e vai lá para o nosso cérebro. E o que acontece lá no cérebro? O cérebro processa e faz com que a gente entenda o que foi dito para a gente. Isso é processado lá no nosso cérebro. Só que para muitas, então todo mundo tem PAC, tá, gente? Eu tenho problema de PAC. Todo mundo tem. Não, é que nem quando falam, né? Porque ela tem tireoide. Muitas pessoas, às vezes, quando vão falar que tem algum problema na tireoide, elas falam, eu tenho tireoide. Não, todo mundo tem tireoide. Mas aí você tem questões relacionadas à sua tireoide. A tireoide não é o nome do problema, entendem? Não é o problema. É alguma coisa que acontece nela. Então, a mesma coisa, o PAC. Todo mundo tem PAC. Só que algumas pessoas vão ter o quê? Um distúrbio desse processamento. Então, tem pessoas que chamam de distúrbio, tem pessoas que chamam de transtorno, tá? Então, você vai encontrar das duas formas, se você for procurar. Distúrbio ou transtorno. Então, o que acontece para que algumas pessoas tenham essa questão, né, ali no processar essas informações que chegam no cérebro? E outra coisa, a gente vai falar aqui não só relacionado à criança, ok? Porque não é só a criança que tem questões do DPAC, que eu vou usar DPAC aqui para falar distúrbio do processamento auditivo central, tá? Ou TPAC, né? Ela pode ser uma criança que nunca identificou na vida, ela já nasce com essa questão, né, de dificuldade ali para processar, mas as demandas na vida dela não eram muito intensas. Então, ela foi indo de boa, porque muitas vezes também quando a criança é pequena, ela entende as coisas de uma maneira diferente, e nós como pais ou adultos, ou até os professores, a gente não consegue identificar que aquilo é um problema de entendimento que ela tem por conta da audição. Não da audição, do processamento dessa audição, né? Então a gente acha às vezes que é só ela falando erradinho e que é bonitinho, e vai deixando, né? Então a criança quando ela é pequenininha a gente acha que é só o problema ali de troca de fonemas e ok, né? E aí conforme ela vai crescendo, ela vai apresentando às vezes dificuldade na compreensão do que é dito para ela. E aí a compreensão não é só da parte de gramatical, digamos, que, por exemplo, alguém fala pato e a criança entende bato. A pessoa fala vento e a criança entende vendo, estou vendo, né? Então, não é só isso. É problema, às vezes, na interpretação do texto, principalmente quando são informações dadas, sempre é a questão verbal aqui que a gente está falando, tá? Não é a questão escrita, porque a questão escrita é visual. Então, a gente está falando só da parte auditiva dessa criança, tá? Então, se ela tem, por exemplo, um ditado, para ela vai ser muito difícil, porque ela vai entender muitas palavras de uma maneira equivocada. Ou se fala, dá uma ordem, né, muito extensa, pronto, aquela criança já perdeu muitas questões, às vezes perde uma palavra, confunde outra, a interpretação ali já vai ser totalmente modificada. Então, muitas vezes, e aí eu vou contar a experiência minha, né? Muitas vezes esse adulto, ele chega lá não compreendendo muito bem o que as pessoas estão dizendo para ele. Então, o contexto das coisas, entendem? Então, às vezes ele entende de uma forma que não é o contexto real das questões. Eu vou dizer por quê? Porque, assim, fui na otorrino, e aí a gente já vai entrar em um outro ponto, que é quem que receita, quem que diz assim, você tem que fazer o teste do PAC, né? Fui na otorrino e ela perguntou, você tem problemas de compreensão das coisas? Eu falei, não sei. Talvez.
E aí, quando eu cheguei em casa e falei pro meu marido, ela perguntou se eu tenho um problema de interpretação, assim, né, do contexto das coisas. Ele falou, tem. Tem, com certeza tem. Então, quem que receita, quem que diz assim, olha, você vai fazer uma investigação? Quem solicita o exame é um neuropediatra, um neurologista, um psiquiatra ou um otorrino, tá? Então, essas pessoas vão solicitar o teste do PAC. Para você fazer o PAC, você tem que ir por etapas. Então, assim, o que são as etapas? Primeira coisa, esse profissional, que vai fazer o teste em você, ele tem que saber se a sua audição está ok. Então, a audiometria vai ser obrigatório a criança fazer ou você fazer antes de passar pelo teste mesmo do PAC, tá? Porque eles precisam ter certeza que a sua audição, ela não está prejudicada. Porque a gente está falando aqui, não é o problema de audição, gente, vamos falar de novo. A pessoa que tem problemas de processamento auditivo central, ela escuta muito bem, ela não tem defasagem auditiva. O que acontece é que ela escuta com o ouvido, mas ela não consegue entender com o cérebro. Então a informação no cérebro chega de uma maneira equivocada. E aí, quem que vai realizar esse teste? Quem vai realizar o teste é um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga que entenda de como que entenda mesmo ali sobre o processamento auditivo central, tá, gente? Essa pessoa tem que ser qualificada no assunto. Por quê? Para que ela não confunda as questões. Que questões são essas? Porque para mim, por exemplo, então vamos lá, eu tenho TDAH, descobri há pouco tempo, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E para mim, muitas questões se confundem do que é do PAC e do que é do TDAH. Por quê? Porque no TDAH a sua atenção já é muito dispersa, né? É muito complicado. Então, por exemplo, quando você faz o teste, você tem que prestar atenção em várias coisas simultaneamente. E para uma pessoa que tem TDAH, isso já é muito difícil. E eu achei um teste extremamente difícil de ser feito. Eu achei um teste que exigiu muito, muito da minha atenção, tá? Então, para pessoas que têm TDAH, o que é recomendado, e foi o que eu fiz, é que essa pessoa primeiro comece a tratar o TDAH, ok? Para que quando ela chegue lá, então, tratar a gente pode dizer tanto com terapia quanto com medicação. Quando ela chegue lá, para fazer esse teste, os sinais, os sintomas do TDAH, eles não estejam muito exacerbados, né? E aí você acaba tendo um teste de PAC ainda mais prejudicado. Por quê? Porque daí não foi bem a sua audição, né, que fez com que o seu processamento auditivo ali, que fez com que você não fosse bem. Foram as questões mesmo do transtorno do déficit de atenção. Porque aí é difícil parar quieto, é difícil ficar em um lugar muito tempo parado, prestando atenção. Então, essas questões também, para quem tem TDAH, elas são bem importantes, tá, gente? Então, no nosso caso aqui, vamos falar de que idade, né, a gente pode fazer o PAC. Quando meu filho tinha uns 6 anos, eu acho que era 6 anos, assim, ele fez uma avaliação neuropsicológica e nessa avaliação ficou-se em dúvida se ele poderia ter uma questão de TDAH ou se poderia ser uma questão do processamento auditivo central. Por quê? Porque tem muita dificuldade, tinha muito mais ainda quando era menor, de entender as palavras que eram ditas ou o sentido. Então você falava algumas coisas e ele entendia outra. E aí a gente ficava, nossa, mas será que, né, o que é isso? Assim, será que é só desatenção? Será que ele realmente não está prestando atenção? Não, é porque ele realmente entendeu diferente. Porque ele escutou de um jeito, mas chegou lá no cérebro e interpretou de outro. Então aquilo que eu falei, estou com um pente. Então, às vezes, entende, estou com um dente. Ou se tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, muito difícil se concentrar em um assunto. Se tem, por exemplo, eu estou vendo um filme, mas tem muito ruído, tem muito barulho na rua, ou tem uma coisinha que está me chamando a atenção, o meu ouvido se desliga e vai para aquilo. E o principal que estava acontecendo, eu já esqueci, eu já perdi. Por isso que eu falo que às vezes a gente confunde muito com as questões de TDAH, tá?
porque são muito parecidas. Eu até estava conversando com uma amiga que é neuropsicóloga, ela falou que realmente é difícil de a gente conseguir diferenciar. Por isso que é tão importante ter um bom fono, uma boa fonoaudióloga ali, para fazer esse teste, para aplicar o teste. E também a pessoa que vai fazer a terapia depois. Então, quando eu tinha 5, 6 anos, o que a neuropediatra nos explicou? Que não era o indicado para se fazer o teste, né, do PAC com aquela idade. Por quê? Porque a criança não tem maturidade ainda. Não tem maturidade, às vezes, de ficar quieto. Por quê? Como é feito esse teste? Este teste é feito dentro de uma cabine. Então, você senta numa cabine, a cabine é toda fechada, você coloca um fonezinho de ouvido e aí você vai respondendo. São vários testes que são feitos, né? Então, tem um teste, eu até posso trazer em um outro vídeo explicando quais são os testes e como que eles são, o que eles vão exigir em cada um deles, né? Da pessoa que está fazendo o teste ali. Eu não gosto muito de trazer testes aqui, por que eu vou falar, né? Antes de eu passar pelaquela situação. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma avaliação neuropsicológica voltada para o autismo. Eu não vou procurar que tenho a indicação de fazer isso, antes esses testes, porque eu vou me sentir influenciada na hora que eu for realizar eles, porque eu já conheço. Então, no DPAC, eu não conhecia nada. Eu fui realmente sem saber do que se tratava, para que eu realmente não me influenciasse e mudasse a minha atitude, o meu comportamento durante aquele teste. Porque a gente, indiretamente, involuntariamente, a gente acaba fazendo isso quando a gente já conhece, tá? Então, assim, vou trazer depois para as pessoas que quiserem conhecer, saber como é que funciona. Mas sempre tomar cuidado, se você for a pessoa que vai realizar, que vai passar pelo teste, para não se influenciar mesmo, para não mudar lá, né? Porque senão você, às vezes, altera o resultado, tá? E aí, então, o teste dentro dessa cabine é um teste longo. Então, o meu durou uns 45, quase uma hora de teste, tá, gente? Foi bem longo, assim. Eu me senti muito cansada, nos testes finais eu já tava realmente fazendo um esforço muito grande para ficar ali, para me manter atenta ao que estava sendo passado para mim. Então, você tá com o fone e aí você tem que responder. Você vai repetindo coisas que você está escutando, às vezes você tem que prestar atenção só no que é dito na sua orelha direita, mas ao mesmo tempo está passando coisa na direita e na esquerda. Então você tem que dizer só o de uma orelha, depois só o da outra, depois você tem que entender o que está sendo falado lá no fundo. Tem um texto principal e de repente alguém fala uma coisa no fundo, você tem que falar aquilo do fundo. E aí são vários testes assim mesmo, para que você tenha muita, muita atenção. Tem os testes de apito, curto, longo, fraco, forte, sabe? Esse teste dos apitos pra mim foi muito difícil. Eu confundia tudo, já nem sabia mais o que era um, o que era outro. Então, imagine você, uma criança, ela tem que ter um controle maior para que ela saiba responder, né? Para que ela fique tranquila ali. Claro que com criança não é feito em um período só, então assim, 1 hora de teste sem parar, porque a criança não vai aguentar. Então, o profissional ele tem que ter esse entendimento. Se a criança já tiver um outro diagnóstico associado, ele tem que saber lidar com questões que às vezes são desencadeadas quando essa criança fica muito tempo parada ou num lugar fechado. Então, tem que ser um bom profissional. Voltamos a frisar isso. E aí, com que idade que o meu filho fez? Ele fez de 8 para 9. Então, faltavam umas 2 semanas para fazer 9. Já teve uma maturidade muito melhor de saber que ele tem que fazer aquele teste, de saber responder o que a profissional está perguntando. Mas eu volto a frisar que eu achei um teste difícil e eu acho que para criança é difícil sim, tá? Não é um teste doloroso, ele não dói. Eu digo que é difícil no sentido que você tem que prestar muita atenção. E aí, uma criança, a gente tá falando de uma criança, né, gente? Qualquer criança que fica muito tempo num lugar, ela acaba ficando entediada, ela acaba querendo terminar logo aquilo. Então, realmente, você tem que se preparar para levar, para ser com calma, para não ter pressa, tá? Não ficar, você tem que responder na criança. Não, gente, vamos dar um tempo também pra criança. Ela tá fazendo uma coisa que é totalmente nova, né? Tá bom? E aí você vai me perguntar assim, tá, mas que outros sintomas que você observa, que você pode observar na criança,
que faz com que a gente diga, tem que fazer um teste de DEPAC? Então, primeiro é assim, você fala as coisas, ela entende outra. Você pode pensar isso nas tarefas escolares. E aí você ajuda a criança na montagem das respostas, ou né, para que ela organize o pensamento dela ali, e você vai ditando muitas vezes as palavrinhas. Então você pode falar assim, o dentista saiu tarde e voltou. Então assim, daí a criança vai te perguntar. Ela pode perguntar, é com T ou é com D? Daí você pergunta o qual que é com T ou com D. E a criança vai achar que o D de dentista já é com dentista. Ou tendista. Porque ela não entendeu mesmo, ela entendeu diferente. Então ela está te perguntando. Então, sílabas que são muito parecidas o som, geralmente a criança vai se confundir. E aí você já vai ver que não é um problema de a criança saber escrever. Ela sabe escrever, ela sabe copiar, mas ela não consegue escutar aquilo que está sendo dito para ela, tá? Outra questão que você pode se preocupar é, às vezes, a criança que é desatenta. E aí, por exemplo, sala de aula ou, às vezes, em lugares mais que exijam dessa criança muita atenção. Então, na sala de aula, a professora fala, ela nunca está prestando atenção, ela se distrai muito fácil, mas não é aquela criança que fica hiperativa, que tem os sinais muito clássicos do TDAH. É mais a criança que, por exemplo, a professora está falando alguma coisa, mas tem barulho no corredor. E pronto, ela já não sabe, ela não sabe mais que ela presta atenção, se na professora ou se no barulho no corredor. Então, para essas crianças, por exemplo, ficar sentado perto da porta ou perto da janela, não é uma coisa legal, porque ela vai se distrair com muita facilidade. Crianças que muitas vezes vão mal na escola porque elas não entendem o enunciado. E aí a professora, ou às vezes a professora dá uma explicação e ela não entendeu. Então, às vezes ela precisa que seja uma explicação feita mais voltado para ela, explicações mais curtas, mais claras, entendem? Para que ela não se confunda, para que ela não esqueça muito rápido, porque também tem uma questão de memória nisso, que a gente tem que prestar atenção no PAC. Aí a gente também tem questões de interpretação de texto, que essa criança vai ter dificuldade muitas vezes para interpretar textos, o contexto das frases, o contexto do que é dito, frases, ela tem mais facilidade, você vai perceber, para ela entender o que é dito em lugares silenciosos. Então, se é num lugar barulhento, ela não consegue prestar atenção, mas quando está num lugar silencioso, que ela consegue se concentrar, ela tem um rendimento muito maior, ok? Então, esses são alguns dos pontos que você tem que ficar atento como mãe, como pai, como professor. É muito importante para o professor observar essas coisas dentro da sala de aula e levar para os pais. Olha, percebo que seu filho tem dificuldade às vezes para entender o que é dito ou de se concentrar na sala de aula, mesmo que esse professor ainda não saiba se aquilo que ele está vendo é uma questão de PAC ou se é uma questão de TDAH. E muitas vezes a pessoa tem essa questão por problemas na gestação, problemas no parto, questões de infecções muito recorrentes na parte auditiva. E aí as causas, as mais comuns, acabam sendo relacionadas a isso. E aí, como que é o tratamento, Kelly? O que eu vou fazer, então, se eu, adulto, ou meu filho, descobriu que ele tem questões de DEPAC? Então, assim, o tratamento, ele é feito através de terapia. E como que é essa terapia? Com quem que é feita? É feita com uma fono, tem que ser fono, tem que ser especializada no assunto. E essa terapia é feita dentro de uma cabine, a criança vai ficar com o fone e vai sendo exposta a vários comandos, né, a vários testes, não é os testes, a vários treinamentos. É treinamento, tá? Do PAC. E aí ela vai ficar treinando esse ouvido a escutar, a como processar melhor as informações, ok? E aí ela passa, por exemplo, 6 meses fazendo terapia com a fono, voltada para isso. Então não é, a criança não vai na fono para falar, gente, ela vai na fono para aprender a ouvir, ok? E aí, depois de 6 meses, repete-se o teste do PAC para ver se essa criança progrediu, se ela teve avanços, se está funcionando realmente essa terapia. Kelly, e aí? Serve para alguma coisa o teu diagnóstico de PAC para a escola? Então vamos pensar.
Dentro da escola, sim, essa criança vai ter direito a adaptações. Quais são essas adaptações? Desde como eu falei ali, né, gente? Evitar que essa criança sente perto da porta ou perto da janela, porque vai ter mais informações vindas de fora. Evitar que essa criança fique, por exemplo, às vezes, a gente sabe que sempre tem dentro da sala de aula, né, grupinhos que são mais barulhentos, que gostam de fazer mais bagunça. Então, tentar evitar que essa criança realmente tenha acesso a muitas informações ao mesmo tempo. Então, geralmente, essa criança ficar mais para frente, porque aí ela vai também conseguir ouvir melhor essa professora, ver a articulação dessa professora, né? Então, pensar no local que essa criança fica dentro da sala de aula. Isso é um ponto. Outro ponto é a adaptação para o conteúdo. Então, esse professor, ele vai ter que perceber que chegar para essa criança e dar as instruções, dar as ordens ou explicar a matéria tem que ser feito de forma mais clara, às vezes mais objetiva, para que ela entenda realmente tanto o contexto quanto a parte didática ali, né, da forma que está sendo falada, se é a parte fonética e tudo mais, ok? Durante as provas, ela também tem direito a um tempo muitas vezes maior de prova, ou para que alguém leia essa prova para ela, ou para que vá para fazer a prova num lugar bem silencioso. Isso eu tenho sempre tive desde criança, muita dificuldade de fazer prova em lugares barulhentos, ou lugares que a pessoa mexe no papelzinho e aquilo me desconcentra totalmente. Porque a minha atenção vai para lá. Ah, mas não é só a audição? Sim, mas a partir do momento que eu me concentrei no carro que tá passando lá na rua, eu perdi o foco no que eu tô lendo aqui. É bem importante, então, que essa criança tenha, assim, as adaptações para que ela possa dar o melhor dela, ok? Sem que ela se distraia, sem que ela perca o foco. Vou começar a fazer as terapias, eu vou começar a fazer as terapias e vou contando para vocês o que eu tenho achado, como que é, se realmente, né, vamos ver aí o processo, daqui 6 meses, como que vai ser o resultado, o que eu tô achando, né, se eu tô achando difícil, se tô achando fácil. Isso é bem legal, às vezes, a gente passar por algumas situações que os nossos filhos passam, que os nossos alunos passam, pra gente se colocar no lugar deles e ver que, nossa, olha, tem que ficar ali 1 hora, né, escutando, aprendendo a escutar, aprendendo a processar. Isso faz com que a gente também se torne muito mais empáticos com os nossos filhos e os nossos alunos. E saiba que, olha, é um processo que exige muito da gente, imagine deles, né, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, muita gente me perguntando o que era o DEPAC, então agora você já sabe o que é. Então, deixa assim, ó, seu like aqui, compartilha com outras pessoas que podem estar precisando saber desse assunto, tá bom? Então, ó, beijo grande e até o próximo vídeo.